essa mensagem. Inclusive eu já trouxe essa mensagem lá em Jardim Piedade, mas me senti direcionado por Deus a trazer essa mensagem para os irmãos aqui na Imbiribeira. Jesus, ele falava muito através de parábolas. Jesus, ele não complicava. Jesus, ele trazia a mensagem de uma maneira simples, da qual muitas vezes até uma criança poderia entender. O evangelho que Jesus ensinava era de uma maneira fácil, de uma maneira clara. Aleluia. E a parábola do filho pródigo, ela traz um resumo de todo o propósito da Bíblia, ao meu entender. No final da mensagem eu vou explicar aos irmãos por quê. A parábola do filho pródigo é uma das parábolas mais ricas da Bíblia, o qual o Senhor Jesus ele nos traz. Logo em seu versículo 1, versículo 11. E versículo 11. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a minha parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Muitas vezes, irmãos, servir ao Senhor é difícil. Muitas vezes o nosso entendimento humano, alguns acham que servir ao Senhor é chato, meu pastor. Acham que servir ao Senhor é pesado, é fardo. E dizem: não, eu sou muito novo, principalmente jovens. Sou muito novo, eu vou aproveitar minha vida. Quando eu for mais velho, eu me volto para Cristo. E vão curtir o mundo. Muitas vezes pensamos de maneira errada: eu sou muito novo, vou curtir o mundo, vou aproveitar a vida, o que tem para me dar. E nos afastamos da casa do Pai. Irmãos, como esse jovem, do qual pediu a sua parte na fazenda, ou na herança, de acordo com a sua tradução, pegou aquilo que lhe cabia e foi para o mundo. Lá no mundo, mais à frente, o seu irmão, como diz, lá por volta do versículo 30, ele havia gastado com meretrizes ou prostitutas. Ou seja, aquele filho mais novo havia gastado a sua parte da herança na gandaia, como dizem os dias de hoje. É verdade. E o que nos leva a uma reflexão é que, da mesma forma como nós nos afastamos da casa do Pai e quando vamos para o mundo, somos cercados de amigos. Só que amigos, entre aspas. Enquanto temos algo para dar, somos cercados de amigos. Quando temos o bolso cheio de dinheiro para estar numa mesa cheia de bar, pagando a conta, somos cercados de amigos, falsos amigos. Eu quero aqui crer que, como semelhantemente a este jovem, do qual a Bíblia nos fala que foi para uma terra longínqua, vivendo dissolutamente, ou seja, vivendo de uma maneira devassa, uma maneira irresponsável. E aquele jovem, a Bíblia nos fala, começou a padecer necessidades, porque ele gastou tudo e naquela terra houve uma grande fome. Só que, como eu disse, irmãos, enquanto temos algo para dar, somos queridos. Enquanto temos algo para dar, somos amados. Mas um amor falso, um amor que não é verdadeiro. E aquele jovem, por passar necessidade, aquele jovem conheceu alguém que lhe deu a oportunidade de apacentar os porcos, para que ele pudesse comer as bolotas. Em algumas traduções, vagens de alfarrobeira. Não é a mesma coisa, mas
trazendo para os dias de hoje, é como se aquele jovem fosse cuidar dos porcos para comer a lavagem, meu pastor. Para comer a lavagem, o rejeito, aquele alimento que ninguém mais quer. E aquele jovem, como eu disse aqui, que naquele momento em que ele estava com a herança do seu pai gastando, era cercado de amigos, naquele momento em que ele não tinha mais nada, foi abandonado por todos. Ninguém queria mais ir estender a mão. E a Bíblia nos traz aqui, no versículo 16, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E olha aqui o que eu digo: e ninguém lhe dava nada. Ou seja, ninguém lhe dava nada. Foi abandonado por aqueles que outrora estavam se alegrando com ele. Na hora da prova, aqueles que estavam com você, com ele, viraram as costas. Irmãos, Jesus, ele não relativizou o poder do pecado, o poder destrutivo do pecado. E através dessa parábola, o Senhor Jesus, ele nos traz uma mensagem muito forte. Que ao nos afastarmos da casa do Pai, nós vimos aqui esta noite testemunhos da parte da minha esposa, da parte da jovem ali, que se afastaram da casa do Pai e pagaram o preço. Mas Jesus, como vamos ver mais à frente, ele é misericordioso. Certa vez eu ouvi do nosso pastor presidente, pastor Almir Ferreira, meu pastor Alexandre, que Deus não tem pena de ninguém. Deus tem misericórdia, irmãos, é diferente. Muitas vezes nos fazemos de coitadinhos para ver se Deus se compadece de nós, mas o coração endurecido, não. Deus quer um coração quebrantado, para que através da sua misericórdia Ele possa trabalhar em nós. Mas para isso é preciso uma mudança de atitude. É preciso reconhecermos que erramos, que pecamos. Para Deus trabalhar em nós é preciso que haja o arrependimento. E através desse arrependimento Deus possa começar a trabalhar em nós. No versículo 18, nós começamos a ver a mudança de atitude da parte desse jovem, que fala: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra ti, contra o céu, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos seus trabalhadores. Naquele momento, aquele jovem compreendeu que errou, aquele jovem se arrependeu e mudou a sua atitude. Ele tomou atitude, pois ele viu que até mesmo os trabalhadores da casa do pai dele viviam melhor do que aquela situação no qual ele estava passando, comendo os restos, o qual eram servidos aos porcos. Da mesma forma somos nós. Quando nos afastamos da casa do Pai e estamos no mundo, muitas vezes comemos as sobras do mundo. Não nos lembramos muitas vezes, ou quando nos lembramos machuca, dói, de como éramos felizes na casa do Pai. Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E aquele jovem, ele se levanta e vai ter com seu pai. Versículo 21. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti já não sou digno de ser chamado teu filho. Irmãos, para compreendermos o amor de Deus, para compreendermos a misericórdia de Deus para conosco, é preciso entendermos que Deus nos ama, que Deus é justiça, mas Deus nos ama como Pai. Deus é Deus, mas semelhantemente um pai ou uma mãe que nos criou, que nos viu nascer. Eu quero aqui, irmãos, que vocês fechem seus olhos e imagine, principalmente quem for pai, quem for mãe.
Quem tiver filho pequeno ainda está bem vivo na memória, mas quem tiver já filho adolescente ou adulto, procure se lembrar de quando seu filho ainda era um bebê. Procure se lembrar dos dedinhos, das dobrinhas, aquela coisinha pequena, frágil, indefesa, totalmente dependente de nós, dependente do pai, da mãe. Aquela coisinha pequenininha que muitas vezes nos despertava da madrugada chorando, e que os olhinhos brilhavam ao nos ver no meio da noite. Da mesma forma é o nosso Deus. A Bíblia nos fala lá em Gênesis que Deus nos criou do pó da terra. Deus é o Deus que nos formou do pó da terra com todo cuidado. Eu quero aqui imaginar, meu pastor, o zelo, o cuidado, como Deus nos criou, como Deus nos formou. Cada vértebra, cada osso, cada músculo, cada órgão, cada membro, detalhadamente. O que eu quero trazer através disso? Eu quero trazer através dessa reflexão. Se Deus nos formou com tanto zelo, tanto cuidado, imagina o amor que Ele sente por nós. E imagina o quanto o entristecemos quando nos afastamos de Sua presença. Imagina o quanto Deus entristece quando o deixamos a Sua casa, o deixamos a Sua presença para estar no mundo, comendo as bolotas dos porcos. Deus, é verdade, Senhor. O inferno não foi feito para nós, mas nós, muitas vezes, nos encaminhamos para lá pelas nossas atitudes, pela nossa rebeldia, pela nossa desobediência, pela nossa pouca fé. Oh, aleluia! Mas quando temos um coração quebrantado, Glória a Jesus, Senhor. demonstramos o verdadeiro arrependimento, Deus é aquele que nos concede o perdão. O Salmo 51, o versículo 17 nos diz: o sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado. Ao coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Então, irmãos, que adianta estarmos dentro da igreja, como falou a irmã ainda há pouco esta noite, e fazê-lo de todo jeito? Aleluia, glória a Jesus. Do que adianta estarmos dentro da igreja se não amamos o nosso próximo? Do que adianta estar dentro da igreja se não demonstramos arrependimento? Ouvimos falar da palavra de Deus, ouvimos falar do amor de Deus, mas estamos aqui muitas vezes com o coração duro. Aquele irmão mais velho estava na casa do pai. A Bíblia nos fala que quem pediu a sua parte da herança e foi para o mundo foi o irmão mais novo. Mas aquele irmão que permaneceu na casa do pai, meu pastor, ele também estava com o coração duro. Aleluia. Ele também estava com o coração duro. Glória a Deus. O que diz a palavra de Deus? Glória a Jesus. Versículo 26, 28. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo, o pai estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. Irmãos, muitas vezes, Aleluia. alguém dentro da própria igreja nos entristece. É verdade. Alguém dentro da própria igreja nos aponta. Meu Deus. Alguém dentro da própria igreja procura
dizer uma palavra de maldição. É, Jesus, a história é essa. Mas Deus manda dizer esta noite, irmãos. Meu Deus do O céu. alvo é Ele, o alvo é Cristo. Não deixa que o teu irmão mais velho te entristeça. O alvo é Cristo. Se ele não faz a parte dele, faz a tua parte. Ei, terra, o alvo é Cristo. Olha o que o Pai diz. Filho, versículo 31. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Irmãos, não liga se tu estás há 10 anos numa igreja, 10 anos fazendo a obra, e porventura outro irmão com menos tempo possa vir a ser, segundo o teu entendimento, a tua concepção, está sendo mais honrado do que ti. Se tu estás lá há tantos anos e aquele irmão está lá recentemente, e se porventura ele vem assumir um cargo de liderança, de direção de grupo, Aleluia, glória a Jesus. não te entristece. Oh, aleluia. Se porventura aquele irmão que está lá na igreja te apontar por alguma coisa, por algum motivo, alguma palavra, não te entristece. Não te entristece. Tu sabes para quem tu está fazendo. Tu sabes para quem tu está servindo. Deixa que venha teu filho Sambalate, meu Deus. Meu Senhor. Glória. Glória. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Uma irmã falou aqui. Quantos aqui esta noite são Neemias e estão fazendo a grande obra? Glória. Se a grande obra está sendo feita, pode vir Sambalate, pode vir Tobias, pode vir Gessen, pode vir quem for. Eis que estou fazendo a grande obra e não poderei descer. Enquanto eu não concluir, grande Deus. Glória. Aleluia. Então, irmãos, a casa do Pai, Foi o Senhor que me escolheu. a casa do Pai é o melhor lugar para estarmos. Não interessa se teu irmão estiver dizendo algo para te entristecer. Tem que olhar por ele, porque ele tem que se converter. Glória a Deus. Glória. Eu disse aqui, ainda há pouco, que eu acho Ele é convencido. que esta palavra, esta parábola, resume o propósito bíblico, a mensagem da Bíblia. A mensagem bíblica Irmão, tá de contenda. é o seguinte: Tem que se converter. Adão e Eva lá no Éden Tem que se Eles converter, rapaz. acharam que poderiam ser iguais a Deus, acharam que poderia receber algo de Deus que Deus não havia permitido. Semelhantemente, este filho quis se rebelar, quis ter algo que ainda não lhe era permitido, e foi para o mundo e passou prova. Semelhantemente, o Antigo Testamento inteiro, o qual o povo de Israel sempre pereceu devido às suas próprias falhas. Os profetas menores, meu pastor, todos eles falam dos castigos de Israel e de Judá pela sua rebeldia. Semelhantemente, esse jovem que esteve no mundo pereceu. O povo de Israel também passou por aquilo, mas houve um arrependimento. Houve Jesus Cristo, do qual não cobrou o prejuízo da herança. Semelhantemente, aquele pai que recebeu o seu filho de braços abertos e não cobrou o prejuízo da herança. Jesus morreu por mim e por você naquela cruz, pelo nosso pecado, e não cobrou preço. E nós, a única coisa que Ele quer é a nossa presença, é a nossa fé.
Semelhantemente àquele pai que recebeu seu filho de braços abertos. É o povo de Deus, que é remido e lavado pelo sangue de Jesus, que não nos cobrou o preço do pecado. Ele, muito pelo contrário, ele tomou para si o prejuízo daquela herança. Aquela herança maldita que é o pecado. Jesus Cristo tomou para si no leito de morte na cruz. E ele venceu essa morte, igreja. Ele venceu por mim e por você. Para que nós pudéssemos, assim como este filho que foi recebido pelo Pai, se banquetear naquele grande dia. Nós também iremos nos banquetearmos naquele grande dia. Quando o noivo vier buscar a sua noiva, nós iremos ceiar com ele. Apocalipse 19, 9. E o anjo me disse: escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: estas são as palavras verdadeiras de Deus. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que é verdadeira. Sabe por quê, irmãos? Porque assim como esse jovem, assim como esse filho mais novo, meu pastor, nós também somos herdeiros de Cristo. Nós também somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Romanos 8, 17. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Amém? Então lembra-se disso, igreja. Que essa palavra não é só para quem está afastado, desviado, não. É para que nós possamos perseverar na presença do Senhor, para que nós possamos nos mantermos na casa do Pai. Aleluia! Que por mais dificuldades que possam aparecer, ainda é o melhor lugar para estar. Amém?